Dando sequência à nossa última aula, a gente começou a falar um pouco de drivers, um pouco de entendimento sobre o computador. A gente vai dar sequência aqui, porque senão a aula ia ficar muito longa. Essa parte de driver é uma parte muito interessante e é legal conhecer o seu computador, tá? Então a gente voltando aqui no AIDA 64, que ele me traz um diagnóstico, ele me traz um preview da máquina, é justamente um pouquinho disso que a gente vai falar agora. Então eu tenho aqui a telinha principal, né, a interface inicial do sistema. Eu estou vendo aqui que eu ainda uso uma versão trial, né, ainda estou usando uma versão trial. Mas ele tem umas recomendações que eu acho muito legal, tá? Então aqui, ó, nesse lado esquerdo, ele traz aqui toda a identificação da máquina. E não é um software para você fazer edição, tá? Ele é um software justamente para que você conheça seu computador. Então ele vai trazer aqui várias informações sobre o seu computador, tá? Você não consegue fazer nenhuma modificação a grosso modo aqui, tá? Mas ele traz várias informações que são muito legais, tá? Ele traz aqui processador, né? Qual processador você está usando, placa-mãe, memória. Alguns recursos não estão disponíveis porque é versão trial, tá? Ele traz aqui informações sobre o sistema operacional, né? Versão, qual é o patch que você está usando. Então, ele traz uma série de correções, uma série de informações bem legais e bem pertinentes, tá? Mas uma informação que eu gosto muito de citar aqui é justamente para você fazer a identificação do seu computador, é justamente nesse item aqui de placa-mãe. Aqui, nessa item de placa-mãe, ele tem uma sub-área chamada placa-mãe, que ele traz aqui a identificação do seu computador, tá? Aqui no caso, como a gente está usando uma máquina virtual, não é uma máquina real, ele está me identificando que é uma placa-mãe virtualizada, ok? Mas o interessante disso aqui, eu vou mostrar um pouco lá no meu computador. O interessante disso aqui é que ele traz algumas outras informações em relação à placa-mãe, tá? Então assim, estou usando uma máquina virtual da Oracle, traz aqui as informações, e aqui no atualizador de controlador, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui no meu computador, eu vou abrir isso aqui da minha máquina. Então, olha só, essa aqui é o AIDA que eu tenho instalado no meu notebook, ok? Então, é igualzinho, tá? A versão é a mesma, 6.25, tá? Então, voltando aqui na questão da placa-mãe, eu vim aqui na informação da placa-mãe. O legal desse software é que ele traz para mim, ó, qual que é a minha placa-mãe. Então, aqui no caso, eu estou usando um Dell 5570. E o mais bacana, que eu gosto muito, é que ele me traz já direto as atualizações desse fabricante. Então eu tenho aqui informações sobre o produto, ele já me linka a Dell, já me linka o site de suporte da Dell, traz algumas observações de atualização de driver de controladores, no caso, e atualização da BIOS. Aqui tem uma coisa que eu gosto muito quando se fala em driver, que é o seguinte, é sempre importante você ter a última recomendação de driver do próprio fabricante, tá? Então você já conheceu aqui a sua placa-mãe, vamos supor que você está usando uma ASUS, ou você está usando uma Gigabyte, ou mesmo uma Dell ou alguma outra placa-mãe. Você tem aqui uma opção do próprio sistema de abrir os fabricantes das principais marcas do mercado. Então quando eu abro aqui as configurações, né, quando eu abro o link para ele trazer as atualizações dos fabricantes, ele traz os principais. Então aqui no meu caso eu tenho o Dell, tá? Então se eu clico aqui, ele vai me abrir uma outra aba, já me traz aqui na parte de suporte da própria Dell. No meu caso, como eu uso isso com frequência, ele já consegue identificar o meu computador. Então ele traz para mim todas as configurações da minha máquina, o que é muito legal, tá? Então ele consegue me trazer aqui, ó, os drivers e os downloads recomendados para minha máquina. Então eu vou pesquisar Windows 10 64 bits, lembra que a gente viu que eram 64 bits. Eu vejo se eu tenho alguma atualização que está precisando de fazer um update, tá? Aqui ele tem uma ferramenta para fazer a detecção dos drivers. Isso aqui eu estou falando de equipamentos Dell, tá? Mas os principais fabricantes já tem uma ferramenta muito parecida com isso, ok? Então ele está me falando que, ó, eu tenho um download, um update para fazer de driver, tá? Para essa máquina. Depois a gente vai ver isso aqui com mais calma, ok? Agora, uma outra informação que eu gosto bastante também aqui, no caso, é os drivers da Intel. Hoje, praticamente, grande parte dos equipamentos usam hardware Intel, seja o processador ou seja outros controladores. Então, ele já tem aqui uma função que é exatamente da Intel.
A Intel também já tem um recurso que é muito interessante, que é para fazer update de drivers. Então aqui também ele já está falando, opa, tem um driver aqui da própria Intel, estou no site do suporte da Intel, ele já tem um assistente, já tem um instalador, ele está me falando que eu preciso fazer um update de um driver. Então eu vou fazer esse update aqui e vocês me acompanham. Vou fazer o download, que é a tratativa natural. 2 horas depois, ele realizou o download e me recomenda a instalação. uma eternidade depois, trazendo informações sobre qual é a função desse driver, né? Um driver de gráfico, de placa de vídeo, também uma atualização de áudio, ok? Para a tela, eu vou dar o avançar, se eu concordo com os termos, sim. Ele vai trazer aqui as observações, o que faz, o que alcança, quais são as recomendações. Estou fazendo aqui o update do driver. Tem um assistente de instalação, um wizard, né, que a gente chama. Ele faz toda a rotina para mim. Ok, ele terminou de passar todo o assistente, fez a instalação. Está clicando aqui na opção de avançar. Eu vou avançar e está formando. Para que essa instalação seja concluída, é recomendável reiniciar o computador. Não vou reiniciar agora, tá? Daqui a pouquinho a gente volta nisso, mas eu vou voltar a falar com vocês lá da máquina virtual para a gente justamente ver essa opção lá. Então, voltando aqui na máquina virtual, né, para a gente fazer a simulação justamente, eu estou aqui novamente na placa-mãe, vou vir aqui nas atualizações de controlador, tá? Eu vou abrir o link recomendável. Eu vou vir aqui na Intel. Ele vai me informar que eu não tenho um assistente de instalação ativa nessa máquina, que é o caso que eu tenho lá no Dell, né? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o download. Vou pedir para executar. Concordo com os termos. Instalar, aceitar. Ele vai fazer o download do patch. Vai inicializar a instalação. Ok? Software instalado com sucesso. Eu clico em iniciar. Agora ele vai fazer a identificação da minha máquina, que é o que aconteceu naquela vez lá com o Dell. Ao invés dele identificar a minha máquina aqui, ele está falando, opa, essa é uma máquina virtual, ou seja, você não tem nenhum software Intel para que seja atualizado, ok? Uma informação que é legal, isso aqui é só uma telinha de pesquisa, pode falar não. Uma informação que eu acho muito legal aqui, depois que você faz esse update de recomendação da própria Intel, é que agora ele fica com um íconezinho aqui embaixo, ó. Então ele deixa um assistente instalado na sua máquina para que quando tem alguma atualização de software, esse íconezinho que fica aparecendo aqui, ele te dá um update. Ele fala, opa, você tem informações novas para atualizar. Então nessa aula, essa era o preview que eu queria fazer, dar uma continuidade do AIDA. A gente viu um pouquinho das funcionalidades que ele tem várias outras funcionalidades, mas a gente não vai entrar num escopo muito técnico agora, porque não é o objetivo dessa aula, desse curso. A ideia é que você somente tem em mãos algumas ferramentas que podem te ajudar a fazer essa tratativa, ok? Nessa próxima aula agora a gente vai falar estritamente de driver e uma dica importantíssima para que você consiga fazer várias atualizações, não somente de marcas, né, de computadores de primeira linha, mas também de outros drivers que estão embarcados no seu computador e que a atualização se faz pertinente. Eu te vejo na próxima aula.